sou o discente Raimundo Steve e vamos iniciar a nossa primeira avaliação parcial de Laboratório de Física 2. Na primeira questão, mostre o valor do período para cada oscilação e o ângulo de amplitude utilizando o software Track. E eu trouxe aqui dois exemplos que eu utilizei para encontrar ali os períodos de oscilações, tanto para o pêndulo com L de 23,5 cm para o ângulo de 20 e para o ângulo de 30 graus. Esses foram os ângulos que eu escolhi e os L's que eu escolhi foram a partir de 23,5, ok? Bom, para mim obter ali os dados do meu pêndulo, utilizei o transferidor para obter o ângulo aqui, né? Igualando ao transferidor que eu tinha usado no vídeo, tanto para o ângulo de 20, tanto para o ângulo de 30. Estipulei que essa barra de medição aqui ia ser 23,5, pois esse era o comprimento do L também no vídeo, quando eu gravei ele. E usei também os pontos de calibração, eu acho que esse que é o nome, que era para a gente poder obter ali o tempo, né? O tempo ali das 5 oscilações, tanto para o ângulo de 20, tanto para o ângulo de 30, tanto para os 5 L's de cada um, né? E aqui está mais ou menos uma representação ali do ponto de massa. Foi assim que eu utilizei ele para obter os 5 períodos, 5 tempos, né, que eles estão marcados aqui embaixo. Vou só dar um clique mais coisa para observar. Esse foi um que ficou um pouquinho diferente, mas isso aqui até aqui é um período. Segundo período, terceiro, quarto e quinto período de oscilação. Isso aqui também é a mesma coisa para de 30 graus, que ficou um pouquinho mais bonitinho. Primeiro período, segundo, terceiro, quarto e quinto período. E como é que eu fiz para obter ali os dados bem bonitinho como estão no Excel, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. A primeira medida, bem muito mais simples, né? Marquei lá 1. Para obter a segunda, que deu aqui 2, eu peguei, subtraí pela primeira e obtive ali o segundo período de oscilação. O terceiro, subtraí ele pelo segundo e obtive o terceiro período de oscilação. O quarto, subtraí pelo terceiro e obtive o quarto período de oscilação. E para o quinto, é a mesma coisa, subtraí pelo quarto e obtive o quinto período de oscilação. E também é a mesma coisa para o ângulo de 20 graus. Subtraí pelo primeiro, obtive o segundo. Terceiro pelo segundo, obtive o terceiro. O quarto, minto. O terceiro pelo segundo, obtive o terceiro. O quarto pelo terceiro, obtive o quarto. E o quinto pelo quarto, obtive o quinto período de oscilação. E eu usei a mesma tática aqui para todos os outros L's que eu usei para o meu pêndulo, né? Para o meu experimento sobre o pêndulo simples. Está aqui como eu fiz no Excel, tanto para o ângulo de 20 e tanto para o ângulo de 30 graus. Eu até coloquei aqui a tabelinha. Primeira medição, segunda, terceira, quarta e quinta. Segunda pela primeira, obtive a segunda. Terceira pela segunda, obtive a terceira. A quarta pela terceira, obtive a quarta. E a quinta pela quarta, obtive a quinta medida. E eu usei isso aqui para todas essas medidas de período aqui, que também estão no tracker, ok? Segunda questão, nós temos qual a média do período e quanto vale a incerteza do período. Qual a média do período? Para o ângulo de 20 graus, vamos aqui em média, nós temos que a média para 5 oscilações aqui, das 5 medidas, para a primeira é 1,013, para a segunda de 1,046, como você pode observar aqui, para a terceira 1,080, para a quarta 1,113 e para a quinta medida 1,140. Para o ângulo de 30 graus, a média do período para 5 oscilações, para cada medida de L, para a primeira 1,013, para a segunda 1,046, para a terceira 1,073, para a quarta 1,107 e para a quinta medida 1,140. Quanto vale a incerteza do período? Primeiramente eu vou vir aqui nos dados do ângulo, incerteza das medidas. E aqui nós temos o tempo ao quadrado. Fizemos os seguintes cálculos. E aqui está a incerteza tipo A e a incerteza tipo C.
A certeza tipo A é 0,049, que é a certeza tipo C, que é a raiz quadrada da certeza tipo A ao quadrado mais a certeza tipo B ao quadrado, também é igual a 0,49. Utilizamos a certeza tipo B aqui igual a 0,001, que é a menor medida que o tracker nos proporciona. Para o ângulo de 30 graus, né, a incerteza dele aqui, nós temos que vai ser a incerteza tipo A é 0,048 e a certeza tipo C é igual a 0,048. Vamos colocar isso aqui também, aqui no arquivo. As incertezas as incertezas dos períodos dos pontos para 20 graus é igual a 0,049, vírgula, e para 30 graus é igual a 0,048, ok? E aqui está a nossa resposta. Quanto vale a certeza do período? As certezas do período são: para 20 graus é igual a 0,49 e para 30 graus é igual a 0,48. Na terceira questão nós temos aqui a seguinte pergunta: mostre graficamente que o período de oscilação varia com o comprimento do pêndulo. Não se esqueça dos erros das medidas. Observando o gráfico, tanto para o ângulo de 20 graus, tanto para o ângulo de 30 graus, o que nós podemos observar é que quanto maior é o L, maior também será o período de oscilação do pêndulo, como nós podemos observar. Para 23,5, né, o tempo vai ser de 1,027. Para 25, 1,095, já está aumentando. Para 26, 1,151. Para 28, 1,225. E para 30, 1,229. Ou seja, quanto maior o L, maior o período de oscilação. Isso aqui para 30, mas para 20 também é a mesma base. Quanto maior o L, maior o período de oscilação. Aqui está o L, aqui está o período. Quanto maior o L, como a gente pode observar, maior é o período de oscilação. A gente pode observar isso muito bem olhando os dois gráficos, tanto para o ângulo de 20 graus, tanto para o ângulo de 30 graus. A quarta questão nós temos: quais os erros associados às medidas? Explica o porquê dos valores dos erros. Os erros associados às medidas são os erros associados às medidas são os erros instrumentais. Software track, né? Software tracker e régua. Como nós podemos observar aqui no nosso arquivo do Excel, para 20 graus, aqui nos erros das medidas, para o tempo, o tracker diz que o erro dele é mais ou menos de 0,001, que é a menor medida que o tracker nos proporciona ali, né? Ou seja, para cada medida de período de oscilação, ele vai ter um erro ali de mais ou menos 0,001. E para o L, que é o comprimento do fio, que nós medimos com uma régua comum, o erro é de mais ou menos 0,05, tanto para mais, tanto para menos. Poderia ser 23,5, poderia ser 23,5, ou 23, ou 24. Ou seja, então os erros associados às medidas são os erros dos instrumentos, o tracker e a régua, né? São os erros associados a essas duas ferramentas ali de medições. Então, os erros associados às medidas são os erros instrumentais, o tracker e a régua, né? Para o tracker,
para o tracker o erro, opa, instrumental é de 0,001, mas é mais ou menos isso aqui. Vou aqui na ferramenta inserir símbolo e cadê aqui o mais ou menos 0,01 e para a régua vírgula o erro instrumental é de, a gente vai só copiar isso aqui colar bem aqui, é de 0,05. Esse mais ou menos aqui é mais ou menos 0,01 segundos e a régua é mais ou menos 0,05 centímetros. Esses são os erros associados às medidas. Nossa última questão, encontre o valor da aceleração da gravidade utilizando as seguintes fórmulas. Letra A, coeficiente da reta. Letra B, método dos mínimos quadráticos. Então vamos lá ao Excel. Coeficiente de gravidade. O coeficiente da reta para o ângulo de 20 graus, a gente pode observar aqui no gráfico, é de 0,0423. Eu coloquei bem aqui, 0,423. E o coeficiente angular ali pelo método dos mínimos quadráticos para o ângulo de 20 graus, utilizando as seguintes equações aqui, ele vai ser igual a 0,0423. O que a gente pode observar aqui são iguais. Então, manipulando aquela fórmula da gravidade, a fórmula T é igual a 2π raiz de L sobre G, nós chegamos que a gravidade ela vai ser igual a 4π ao quadrado sobre o coeficiente angular. Tanto para reta, né, que o azinho lá é o coeficiente angular, tanto também pelo método dos mínimos quadráticos. A gente pode observar que a gravidade para ambos, né, tanto pelo coeficiente da reta, tanto pelo método dos mínimos quadráticos, é igual a 9,33 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui para 20 graus. Para 30 graus, nós temos aqui o coeficiente da reta igual a 0,0417, que está aqui no gráfico. E pelo método dos mínimos quadráticos, nós temos que é 0,0417. Bem igual também, não? A gravidade calculada pelo coeficiente da reta é igual a 9,47. E já pelo método dos mínimos quadráticos é igual a 9,46. Ok? Vamos colocar isso lá no Word. Beleza, então. Pelo coeficiente da reta, a gravidade, vamos escrever diferente, a aceleração para a gravidade pelo coeficiente da reta para os ângulos dois pontos para o de 20 graus é igual a 9,33 metros por, vamos aqui, S2, né? O segundo ao quadrado. Para o de 30 graus é igual a quanto que era de 30 graus?
9,47, né? 9,47. Vou só copiar isso aqui, facilitar nossa vida. Metros por segundo ao quadrado, não é isso? Isso mesmo. Vou copiar isso e jogar aqui. A aceleração da gravidade pelo... Agora vou só substituir isso. Método 2 mínimos quadrados para os ângulos. Vou colocar aqui para o ângulo de 20 graus e para o ângulo de 30 graus, tá? Vou colocar a mesma coisa aqui, para o ângulo de 20 graus e para o ângulo de 30 graus. Para o ângulo de 20 graus, a gente viu lá que é 9,83. Já para o ângulo de 30 graus, isso aqui muda. Vai ser 9,46 metros por segundo ao quadrado.